Como o Rodrigo já falou, eu sou médica, neurologista e professora de medicina legal. Estou agora com uma parceria com o WM, com cursos, para a gente fazer, como eu falei, um curso para arrasar em todas as provas de medicina legal do país, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho de asfixia, que é um tema que eu acho que nós vamos dar uma passada de forma superficial, mas assim, pontuando alguns conceitos que são importantes e interessantes, assim, mesmo para quem não vai fazer concursos de forma direta, que vai precisar desse tema, que vai precisar dessa matéria, são coisas interessantes para gente, que a gente lida no nosso dia a dia, tá bom? Vamos começar então. Eu queria até colocar aqui para vocês, vou colocar aqui rapidinho, o nome de 3 livros que são os livros mais importantes aqui dentro da medicina legal, que são o livro do Genival Veloso de França, que é a Bíblia de todo o concurso de medicina legal. Não tem nenhum concurso que não tenha o livro do França dentre aqueles que são escolhidos, né, pela banca. Tem também o livro de medicina legal do Higino Hércules, que em alguns estados ele é até colocado em primeiro lugar, assim, como referência para a banca. Então, são os 2 principais livros para qualquer concurso. E tem o livro do Delton Cross, que também é uma excelente referência, que algumas poucas coisas que podem ser cobradas, que não estão muito detalhadas no livro do França e do Higino, o Delton Cross aborda, às vezes, com uma leitura até mais fácil, tá? Vou voltar aqui para mim e vou deixar pequenininho lá o que tiver de importante para vocês não esquecerem, para poder anotar e tudo, tá bom? Então, esses livros têm que estar na cabeceira de todo mundo que faz o concurso de medicina legal, qualquer concurso que cobra a matéria medicina legal. Se ele não tiver na íntegra, pelo menos vocês vão ver capítulos que são disponibilizados aí na internet e que, com certeza, uma boa leitura ajuda demais na prova do concurso. Então, o que é a asfixia? A asfixia é tratada no livro de medicina legal dentro do capítulo de traumatologia forense. A traumatologia é o estudo do trauma, o estudo das lesões que acontecem como resultado de uma violência, de algum grau de violência. Então, como base para produzir essa lesão, existem vários tipos de energia. Então, isso tudo está dentro do capítulo de traumatologia. O França, que vai ser a principal referência dessa aula, ele divide as energias, porque isso não é muito consenso entre os autores, mas ele divide em 7 tipos de energias diferentes, que são a energia mecânica, a física, a química, a fisicoquímica, a bioquímica, a biodinâmica e a mista. Dentre essas várias formas de energia para se produzir uma lesão, a gente tem a energia fisicoquímica, que é representada pela asfixia. Mas por que a asfixia é uma forma de energia físico-química? É isso que a gente tem que entender. Esse conceito inicial da asfixia, ele é base para a gente entender tudo desse capítulo, que é um capítulo extremamente importante para a prova de medicina legal. É questão de prova. Essa aula, por mais que ela seja assim muito objetiva e superficial, ela certamente já vai ser uma questão da maioria absoluta das provas de medicina legal que vocês tentarem aí Brasil afora. O que acontece? Eu vou colocar uma gravura aqui para vocês verem também, que é interessante. Vou até deixá-la maiorzinha aqui, para vocês verem o seguinte. A definição de energia físico-química é aquela em que, de alguma forma, impede a passagem do ar pelas vias respiratórias, alterando a composição química do sangue, em geral, diminuindo a quantidade de oxigênio e aumentando a quantidade de gás carbônico no sangue. Então, a asfixia representa as energias físico-químicas porque alguma alteração física impede a respiração, transformando a química do sangue, e essa alteração química que vai ser o processo de morte no paciente de asfixia. Mas e aí, como que acontece essa obstrução? Quais são as formas de se obstruir quais são as formas de se obstruir a passagem do ar às vias aéreas e como que acontece essa transformação química?
Isso é um assunto extremamente extenso, porque a gente tem várias formas de se impedir. Aí eu deixei esse desenho aí em cima para vocês acompanhando comigo. A gente tem duas coisas que a gente tem que observar que são a base para a gente entender tudo de asfixia. Do nosso lado esquerdo, a gente tem a estrutura anatômica do que a gente chama de árvore respiratória. É a anatomia da árvore respiratória, que vai desde os orifícios, que são as narinas e a boca, os orifícios externos, até o final da árvore respiratória, que são os alvéolos, os ácidos, né, os bronquíolos. Nós vamos falar de cada um. Essa parte é puramente anatômica. Vocês veem que é como se fosse um conjunto de tubos que vão se conectando até que, em última instância, lá no alvéolo, quando o oxigênio chega lá, é lá que acontece o que a gente chama de hematose. O sangue vai passar cheio de gás carbônico, vai entregar esse gás carbônico para o alvéolo e vai receber do alvéolo um oxigênio para que ele possa ser transportado para os tecidos que precisam de oxigênio. Então, percebam lá, a gente pode olhar, a partir dos orifícios, a gente tem a cavidade nasal, a faringe e a laringe, que são as chamadas vias aéreas superiores. E a gente tem, mais embaixo, a traqueia, logo que a gente entra pela laringe, né, pela famosa glote, ou depois das cordas vocais, a gente vai ter a traqueia, o brônquio principal, os brônquios direito e esquerdo, os bronquíolos, os ácidos, os alvéolos. Pronto, a gente tem a anatomia do sistema respiratório. Olhando para esse desenho, fica claro a gente entender que qualquer obstrução, né, em qualquer parte dessa anatomia aí, desses tubulões que levam ar até o final do pulmão, qualquer obstrução aí vai impedir o ar de chegar e vai provocar uma asfixia, vai provocar alteração no sangue, na química do sangue e dali para frente a asfixia. Mas então é só isso, a asfixia? Não, aí eu vou pedir vocês para olhar para o desenho da direita. No desenho da direita, a gente já tem uma parte importantíssima que leva a quadros de asfixia, às vezes mais difíceis de se diagnosticar. Porque quando num exame de um cadáver, alguém encontra, por exemplo, um pedaço de carne obstruindo uma traqueia, né, uma glote de um paciente, não tem dúvida de que a causa da morte foi asfixia, que foi por aquele pedaço de carne. Então o diagnóstico está feito. Agora, é só da anatomia que a gente precisa? Não, a gente precisa também da fisiologia da respiração. O que quer dizer isso? Quando a gente enche o peito de ar, a gente fala literalmente assim, né, que a gente enche o peito de ar, não é que a gente chupa o ar para dentro e o ar expande os nossos pulmões. Na verdade, o que acontece é exatamente o inverso. Quando a gente quer encher o nosso pulmão de ar, a gente desencadeia vários mecanismos que permitem que isso aconteça. Primeiro, a gente tem um comando neurológico e um nervo importantíssimo que passa pelo pescoço, que é quem vai dar o comando para os músculos da nossa caixa torácica, que é o nervo vago. Então, ele sai lá do tronco cerebral, passa pelo nosso pescoço. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma contração da musculatura torácica. Vou até aumentar o desenho aqui para vocês verem. A minha foto vai atrapalhar um pouquinho o meu vídeo aí, mas dá para ver ali. A gente consegue perceber músculos e costelas que estão aí abraçando os pulmões, e embaixo dos pulmões o músculo mais importante da respiração, que é o músculo diafragma. Como que é a fisiologia da respiração, então? Eu quero encher meu pulmão, eu vou ativar, dar um comando para que essa musculatura do meu tórax toda se contraia. Na hora que contrai, eleva as minhas costelas e o meu diafragma abaixa. Quando eu elevo minhas costelas e abaixo o meu diafragma, eu aumento o meu tórax, o meu pulmão é virtualmente colado no meu tórax. Eu falo virtualmente porque tem pleura, né? Tem alguns espaços que são desconsiderados na hora que a gente está falando de fisiologia. Então, na hora que a gente faz essa contração muscular toda de forma sincronizada, o meu tórax puxa o meu pulmão e faz com que se forme uma pressão negativa dentro do meu pulmão. E é essa pressão negativa que vai puxar o ar de fora para dentro. Quando eu quero expirar, aí acontece o contrário. O meu tórax está todo contraído, grande, pressão negativa, o ar enche. Na hora que eu relaxo a musculatura, ele vai empurrar meu tórax, vai empurrar meu pulmão, o meu diafragma vai subir, empurrando o pulmão de baixo para cima também, e o ar vai sair.
Então percebam que além de uma anatomia patente que a gente fala, a gente precisa dessa fisiologia funcionando. Então se eu tiver alguma coisa, por exemplo, uma costela quebrada, que não permite que o meu ar, se eu tiver várias costelas quebradas e não permitindo o meu tórax expandir, ou se eu tiver uma perfuração do diafragma que não permite o meu diafragma descer e subir quando necessário, isso também vai ser uma causa de asfixia. E vocês vão ver que é o mais difícil de diagnosticar, porque tem uma anatomia toda patente. Eu tenho as minhas narinas, minha faringe, minha laringe, minhas traqueias, brônquios, tudo patente, tudo livre para a passagem do ar, mas a minha fisiologia não funciona. Então nós vamos ver ao longo agora dessa live, nós vamos ver a classificação e os exemplos de asfixia para a gente entender como que isso acontece e quais são os desafios que a gente tem na hora de fazer esse diagnóstico na vida real e também na hora de fazer o diagnóstico na prova, né? Porque a prova vai cobrar são essas pegadinhas da fisiologia. Eu vou citar aqui para vocês que a prova adora, às vezes, os que são menos comuns, mas hoje a gente vai falar de uma forma superficial, mas com certeza na aula você vai ter detalhes do que cada banca gosta e pra gente não vai ter pegadinha não, tá bom? Então lembrando que essa fisiologia, que é a parte da asfixia, que às vezes é mais cheia de detalhes, é mais cheia de armadilhas na hora da prova, ela começa lá num comando do sistema nervoso e termina na musculatura da caixa torácica. Então vamos falar um pouco de cada uma. Eu vou colocar mais uma foto também daquela que é a classificação mais importante para as provas de medicina legal, porque são várias classificações, não existe um consenso sobre como classificar, na verdade nem como definir asfixia. Mas eu vou colocar para vocês aqui a classificação do Afrânio Peixoto, que é a mais citada nas provas e é a que eu vou seguir aqui para falar um pouquinho para vocês de cada uma. Nós vamos passar rapidinho aqui o conceito de cada uma, mas nós vamos ver alguma peculiaridade ao longo aqui da live, tá? Então, o Afrânio Peixoto, ele tem uma definição que é a que mais se aproxima do conceito médico legal. E ele divide a asfixia mecânica em 3 grandes grupos distintos. Ele chama de asfixias puras, aquelas que basicamente só mexem na anatomia e um pouco na fisiologia, porque ele inclui também os tipos de asfixia que acontecem por transformação química do ar, mas basicamente ele chama de pura porque são aquelas em que só tem alteração, no final das contas só vai ter uma alteração química do sangue, seja porque alguma coisa obstruiu a passagem do ar, ou seja porque o ar já estava quimicamente alterado. Nós vamos falar de cada uma. Depois ele fala das asfixias complexas, que depois eu vou contar para vocês aí por que esse complexas está com CO escrito de outra cor. E as asfixias, a asfixia mista, que na verdade tem um representante e nós vamos falar direitinho de cada uma, tá? Então vamos lá. Asfixias puras. Então, asfixias puras, o primeiro exemplo que o Afrânio Peixoto coloca são aquelas por gases irrespiráveis. O que quer dizer isso? É o que eu falei, às vezes está tudo patente na anatomia da asfixia, às vezes a fisiologia está funcionando bem, mas existe uma alteração na química do ar. E aí não adianta, eu preciso de oxigênio suficiente para conseguir fazer com que a demanda do meu organismo se mantenha de acordo com o oxigênio que recebe. Então, o nosso ar ele é composto por 21%, mais ou menos, né, praticamente 21% de oxigênio, e isso é uma porcentagem, isso oferece para a gente uma pressão de oxigênio suficiente para que a gente respire, para todo o nosso metabolismo. Mas o que pode acontecer? Vamos supor, por exemplo, que a gente esteja dentro de um elevador cheio de gente, muita gente, ele está estragado, ele parou, ele não abre porta, ele não tem saídas de ar e tem várias pessoas dentro, ansiosas, falando, chorando, ligando, né, para as pessoas para pedir ajuda, tudo. O que vai acontecer dentro desse elevador? Isso já aconteceu algumas vezes e isso continua acontecendo
em alguns outros recintos, não necessariamente no elevador, mas que contam, né, que são espaços fechados, que contam com só uma porta como meio de entrada e de saída. O que vai acontecer? Com as pessoas ansiosas, falando, respirando, e sem poder, sem acontecer o que a gente chama de renovação do ar respirável, ou seja, sem chegar oxigênio, sem conseguir ventilação para que o gás carbônico produzido ali, as gotículas de água produzidas ali possam sair, o que vai acontecer é que a concentração de oxigênio no ar dentro do elevador vai diminuir progressivamente. E aí, o que acontece com isso? À medida que a concentração do ar diminui, ele passa de 21 para 20, 19, as pessoas começam a sentir efeitos principalmente no sistema nervoso central. Quando essa concentração chega em torno de 7%, são graves essas alterações e o paciente já passa a ter, pode ter até alucinações, enjoos, desmaios, pode ter lipotímies, que são sensações de desmaio. E quando essa porcentagem chega a 3%, isso já é incompatível com a vida. Então, o que vai acontecer é que se essas pessoas não forem retiradas do elevador em tempo suficiente para que o oxigênio não atinja esses 3% na concentração do ar, essa situação provavelmente vai ser fatal para todo mundo dentro do elevador. Então, essa é uma asfixia que a gente chama de confinamento. Toda vez que estiverem sujeitos confinados num lugar em que não há ventilação de ar, não há renovação de ar, essas pessoas estão sujeitas a um tipo de asfixia pura, classificada como asfixia por gases irrespiráveis, na categoria asfixia por confinamento, tá? Outra forma de mudança química do ar que pode provocar uma asfixia pura do tipo gases irrespiráveis é o monóxido de carbono, que também é uma coisa que não é raro a gente ver. O monóxido de carbono é um gás que não tem cheiro, que não tem cor, e ele é produto de queima, né, de combustível fóssil. Então, por exemplo, em carvoeiras, nós já vimos até casos de casais que acenderam lareiras dentro de lugares fechados, hermeticamente, né, praticamente fechados, em que não tinha ventilação do ar ou renovação de ar respirável, e a queima dessa madeira foi suficiente para liberar esse gás, que quando inalado, diferente do que acontece no confinamento, ele é um gás que tem uma afinidade muito maior pelo oxigênio, muito maior pela hemoglobina do que o próprio oxigênio. Então, o que acontece? Mesmo que tenha oxigênio mais do que o suficiente no ar, o monóxido de carbono, ele empurra o oxigênio para fora da molécula de hemoglobina e se liga de forma estável, ou seja, ele não deixa o oxigênio entrar e quando ele está circulando no sangue, embora ele leve uma molécula de oxigênio, ele não solta essa molécula de oxigênio nos tecidos, por mais baixa que seja a concentração do oxigênio lá. Então, é uma forma de asfixia em que está tudo patente, fisiologia funcionando, o oxigênio está ok no ar ambiente, mas é um gás que a gente chama de tóxico, embora a asfixia por monóxido de carbono não seja considerada uma toxicologia, mas sim uma asfixia, em última instância, porque a célula não consegue receber o oxigênio, apesar de estar tudo ok nessa oferta. As bancas adoram essa asfixia por monóxido de carbono, adoram, em parte porque a vítima vai mostrar no corpo, ele tem uma característica diferente, que o cadáver ele apresenta um tom que os livros chamam de acarminhado, ou tom carmim, ou um vermelho claro, diferente dos outros modos de asfixia, que geralmente fica mais escuro. Esse paciente, essa vítima fica em tom carmim. As bancas adoram, tá? Essa aí é queridinha das bancas. E outros gases, assim, para terminar as asfixias puras, na verdade a gente pode incluir vários outros gases que são chamados vícios de ambiente. O que quer dizer isso? Às vezes gases liberados em pântanos, em esgotos, nós já vimos também
um caso, talvez você já tenha ouvido alguma coisa parecida, um caso em que funcionários que estavam trabalhando em tubulões de esgoto, em um momento um deles passa mal e desmaia, e aí o outro funcionário, né, que sem entender por que passou mal, se aproxima para ajudar, para tentar fazer alguma coisa, e acaba perdendo a consciência também, e às vezes um terceiro que também está sem entender, porque às vezes está com uma certa proximidade. Então um terceiro funcionário que também não entendeu o que aconteceu, chega lá para ajudar e acaba perdendo a consciência. E são 3 mortes por asfixia em seguida, que acontecem porque são gases irrespiráveis que provocam alterações químicas no sangue e que não permitem que a fisiologia seja feita com a quantidade suficiente de oxigênio e acabam levando o paciente à asfixia também. Então, asfixias puras por gases irrespiráveis são um conjunto em que temos anatomia patente, temos fisiologia funcionando perfeitamente bem, mas a química do ar ou a química do sangue, de certa forma, se modificam e levam o paciente a óbito, né, à morte. A outra forma de asfixia pura é o que os livros chamam de obstaculação ou obstaculização à passagem do ar. E aí são aquelas formas que a gente falou de essa obstrução à passagem do ar, esse impedimento à passagem do ar pode acontecer de forma direta ou indireta. As formas diretas é aquilo que a gente falou, em toda aquela anatomia da árvore respiratória, você pode ter bloqueios por vários motivos. Você pode ter aspiração de dentadura, acontece em idosos. Você pode ter aspiração de pedaços de brinquedo, de bola de gude, como acontece em crianças. Você pode ter a simples obstrução da narina e da boca, como eu vou falar já para vocês, que acontece. Ou você pode ter simplesmente um impedimento da expansão do tórax. Essa é a forma indireta. Se você tem todo a anatomia patente, mas você tem algum peso ou alguma compressão externa que te impeça de expandir o tórax, aí você vai ter um tipo de asfixia pura também, que é por obstáculo à passagem do ar, mas de forma indireta. A forma mais comum é a sufocação direta. A sufocação direta, ela acontece basicamente em 2 modalidades, né? Você pode, como eu falei, tampar os orifícios externos, que são o nariz e a boca, que é uma forma que exige uma desproporção de força entre o agressor e a vítima, né? Porque senão é muito difícil 2 adultos, por exemplo, que têm um nível de força parecido, um conseguir levar a morte do outro por asfixia, tampando os orifícios externos. Mas, infelizmente, não é uma forma incomum de homicídio contra crianças, né? E até do infanticídio, que às vezes é um homicídio que ocorre entre mãe e filho, né? Quando a mãe não quer o filho, quando está em depressão pós-parto, em algum desespero, ela pode matar o filho obstruindo nariz e boca, tá? Essa é a forma chamada de sufocação direta. Pode acontecer também a sufocação direta por obstrução das vias aéreas, aí sim, da via aérea superior ou inferior, aí sim, por brinquedo, por carne, por dentadura, como eu falei, e às vezes de uma forma até mais boba, e a gente já viu isso, pelo que a gente chama de queda da base da língua. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é quando o paciente fica inconsciente por qualquer motivo. Às vezes é um paciente que teve uma crise convulsiva, a crise passou rapidinho, mas ele tem o chamado estado pós-ictal, que alguns minutinhos depois da crise ele fica inconsciente, ou às vezes porque bateu a cabeça, às vezes porque bebeu álcool demais, ou às vezes porque tomou remédio para dormir e está muito relaxado, não está inconsciente, mas ele está muito relaxado o suficiente para, se ele ficar deitado de barriga para cima, a musculatura da parte posterior da língua, ela relaxa tanto que ela deita sobre a epiglote e impede o ar de entrar na via respiratória. É uma morte boba, mas é uma morte que acontece. Quem trabalha ou conhece alguém que trabalha na área de saúde sabe que isso é uma coisa que chama muito a nossa atenção na área de saúde.
quando a gente trata, por exemplo, quando a gente aborda paciente que teve crise convulsiva, a orientação é sempre colocá-lo de lado depois disso, depois da crise. Em parte porque se ele vomitar, ele não vai aspirar, que também é um caso de sufocação direta, mas em parte também para evitar isso que a gente chama de queda da base da língua. Então, é o tipo de sufocação mais evitável, mas é o que a gente também mais enfrenta isso, principalmente em hospitais, tá? Quando o paciente não chega a falecer, mas é uma complicação grave e é uma emergência, tá bom? E a sufocação pura ainda por obstaculação da passagem do ar, ainda pode acontecer de forma indireta, né? Como eu falei, pode acontecer, por exemplo, de alguém que está trabalhando numa obra, por exemplo, né? Ter algum acidente em obra e uma viga cai sobre um funcionário. Às vezes não caiu de forma direta, assim, para provocar um esmagamento, mas ela fica pesando sobre o corpo dele. Ou em acidente de trânsito, às vezes acontece, dependendo de quanto deforma o carro, o volante do carro pode ficar comprimindo o tórax e o abdômen do paciente de forma que ele não consiga respirar. Essa é uma forma indireta que atrapalha a fisiologia da respiração. Como eu falei, não adianta lá dentro estar tudo liberado para o ar passar se a gente não consegue fazer essa fisiologia de expandir o tórax e de liberar o ar, de relaxar e liberar o ar. Então, essa também é uma queridinha de prova, porque existem sinais também que são muito característicos, existem epônimos, né? Eles chamam de congestão compressiva de Peters, que é essa congestão que o paciente fica todo exprimido, e ele fica tão exprimido que, além do ar ele não conseguir expandir o tórax para entrada do ar, ele não consegue também fazer um retorno venoso, porque as nossas veias também são muito sensíveis à compressão. E então, quando o paciente está muito exprimido, ele não consegue ter um retorno venoso das extremidades para o tórax, porque o tórax está exprimido, ele precisa de expandir para fazer uma pressão negativa e puxar o sangue também para dentro do coração. Então, o sangue fica represado no pescoço e na face. E isso é um epônimo queridíssimo das provas todas de medicina legal, que é a máscara equimótica de Morestan. Isso aí depois nós vamos ver fotos, nós vamos entender direito essa fisiologia, mas queridinha de prova. A fisiopatologia dessa asfixia nem é tão interessante assim, mas vale a pena a gente ter essa atenção, porque isso acontece também, além, né, eu falei de vigas aqui, mas tem várias situações da nossa vida real em que, às vezes, a pessoa percebe que está com dificuldade de respirar. Existia uma brincadeira, não sei se vocês já ouviram falar, de crianças, adolescentes que apertavam o tórax do colega contra a parede até que ele perdesse a consciência. Então, são coisas que vale a pena a gente entender, porque são formas externas da gente provocar uma asfixia. Que às vezes a gente não tem essa ideia de que eu não estou tampando o ar dele, o ar está livre aí, o nariz está livre, tudo. Então, ficar atento com isso, tá bom? Existe também, eu vou colocar para vocês uma foto aqui também, existe também uma coisa que a gente chama de sufocação posicional. A sufocação posicional, ela é uma forma considerada pela maioria uma forma indireta, porque também não existe nenhum obstáculo na anatomia e ele também atua sobre a fisiologia. Alguns autores não gostam de considerar isso uma forma de sufocação indireta, porque classicamente a sufocação indireta ela acontece com traumas e geralmente uma compressão tão grande sobre o tórax que acaba levando a algumas fraturas de costela ou compressão forte sobre o abdômen que leva também a traumas em vísceras abdominais. E a sufocação posicional, ela simplesmente acontece por uma fadiga respiratória no paciente que fica numa posição contra-anatômica. As mais comuns são essa aí que eu coloquei para vocês. O paciente que fica de cabeça para baixo por muito tempo, em algum momento, ele não vai dar conta mais de sustentar a respiração, porque é uma posição antigravitacional, que a gente está acostumado, a nossa musculatura está acostumada. E também um outro exemplo muito citado, quando cai em prova também, é a crucificação.
né? O paciente que fica em posição de crucificação, né? Pregado na cruz, como Jesus Cristo, ele também, por estar com os pés presos, com as mãos presas e dependendo só da musculatura respiratória, essa musculatura tem propensão a entrar em fadiga e o paciente morrer asfixiado, tá? Mesmo que ele não tenha perdido grande sangue, mesmo que ele não tenha, né, assim, tido outros tipos de trauma, é uma posição que o paciente não é capaz de tolerar por muito tempo e, se não for revertida, leva à morte por asfixia, tá bom? Eu vi Nina falando aí em questão de, né, se der uma hora, terminar e recomeçar, mas eu nem sei se eu considero uma hora a partir da hora que deu certo ou a partir da hora que eu comecei, né? Porque eu acho que vai dar pra gente ir uma hora se for a partir do início dessa live aqui, tá bom? E também não demora muito mais não. Nós estamos quase terminando, eu vou voltar para o quadrinho do Afrânio Peixoto. Então, nós estamos falando agora das asfixias ainda puras, que acontecem por transformação do meio. Essa não tem muito segredo, né? Se ali na anatomia, no lugar onde deveria estar passando ar, passa qualquer outra coisa, então isso aí vai, obviamente, levar a uma asfixia. E os casos clássicos são o afogamento, né, em que eu tenho água no lugar destinado à passagem e à troca de gases, né, no sistema respiratório. E no soterramento eu tenho a passagem de algum material que a gente chama de pulverulento, tá? No soterramento, ao contrário do que parece, né, do que dá a impressão no nome, não é só terra, não tem necessariamente que ser um desabamento com terra para a gente considerar um soterramento, tá? Qualquer substância sólida que se transforma em pó, que tenha, que seja, né, em pequenos pedaços, às vezes até em grandes ciros de milho ou de terra mesmo, qualquer coisa nesse sentido de farinha e tudo, pode ser causa do soterramento. O soterramento ele é considerado por Afrânio uma asfixia por transformação do meio, porque a gente vai encontrar a nossa árvore respiratória toda preenchida por esse material pulverulento. Mas ela, na verdade, associa, na maioria das vezes, também com uma sufocação indireta, porque o paciente geralmente ele é prensado e comprimido, assim, há uma compressão do tórax nesse material sólido. Então, geralmente, a gente vê traumas torácicos, traumas abdominais, um paciente que ficou realmente envolvido por todo o material sólido, além de encontrar grande quantidade desse material na árvore respiratória. Então, o mecanismo de morte mais importante é o de transformação do meio mesmo, mas lembrando que ele pode ter associado uma sufocação indireta, ok? Então, agora vamos passar para as asfixias complexas. Agora vai ficar fácil. E a parte para quem já tem algum contato com medicina legal é a parte mais legal dentro de asfixia mesmo. É a parte que tem mais detalhes que o médico legista, que o delegado, que o investigador, que todo mundo que está nessa área precisa de reconhecer algumas minúcias para a gente conseguir diferenciar o que difere uma asfixia complexa da mista ou uma complexa da outra. Então, por que eu coloquei esse complexa com CO de outra cor? Foi um erro de digitação? É o seguinte, as asfixias complexas, para a gente gravar a principal relação delas, é aquelas asfixias que acontecem por corda, tá? São aquelas relacionadas com corda. Então, as duas representantes dessas asfixias são o enforcamento e o estrangulamento. É só corda? Enforcamento só acontece com corda? Não. Estou chamando de corda aqui qualquer material que possa ser usado fazendo vezes de uma corda, né? Mas pode ser um arame, pode ser um cinto, pode ser um fio de telefone. Qualquer um desses objetos pode ser usado como corda
para se promover um enforcamento. Então, por que elas são complexas? Eu falei que as puras, elas vão simplesmente, puramente alterar a bioquímica do sangue, porque vão provocar um obstáculo à passagem do ar, ou vão ser o próprio ar, né, já modificado. As complexas, elas já incluem outras coisas da fisiologia. Além de obstruir a passagem de ar, a gente vai ver, por compressão ou por constrição do pescoço, a gente vai perceber também modificações vasculares e nervosas nas asfixias complexas. Se você apertar um pouquinho o seu pescoço aí, por pouquinho mesmo, pode ser de leve e por pouco tempo, você já vai perceber um desconforto. Você vai perceber um calor, você vai perceber, né, é uma sensação ruim. Então, mas por quê? Se eu nem cheguei perto ainda da minha traqueia, não atrapalhei nada meu ar, a entrada do ar, nem nada. Porque as asfixias complexas, elas incluem isso. Além de alterar a passagem do ar, além de fazer esses bloqueios à passagem do ar, elas comprimem vasos que levam sangue para a cabeça e comprimem nervos que são responsáveis pela fisiologia respiratória. Então, qual que é a diferença básica de enforcamento e estrangulamento? O enforcamento, ele vai se dar por um laço fixo, a corda ou o laço, né? A gente chama de laço porque pode ser de qualquer material. O laço vai estar fixo em algum lugar, né? Envolto no pescoço da vítima, e é o peso da vítima que vai fazer a força capaz de provocar a asfixia. Então, para ter enforcamento, tem que ter o peso da vítima acionando a lesão, acionando o laço para provocar a lesão. A energia, quem vai dar energia para esse tipo de asfixia é o peso da vítima. Pode ser de qualquer forma, se você quiser arrastar uma pessoa enforcada, mentira, arrastar já não é. O importante é o peso da vítima. Precisa ser o peso todo, quer dizer, se ele estiver com o pé no chão, se ele estiver ajoelhado, quer dizer que já não é enforcamento? Não. Pode acontecer sim, pode acontecer enforcamentos em que o pé da vítima está encostando no chão, mas o peso que ele colocou sobre a corda já foi suficiente para provocar uma perda de consciência, e a perda de consciência, mantendo o pescoço ali por mais tempo, foi suficiente para provocar a morte por asfixia. E o estrangulamento? O estrangulamento, por sua vez, já é o contrário. A vítima geralmente está parada e é uma força externa que torce a corda ou que puxa a corda para fazer o mecanismo de asfixia. Então, o enforcamento, o peso da vítima é quem aciona o laço, é quem provoca a lesão, e no enforcamento é a força do agressor responsável pelo processo de asfixia, pelo processo de perda, pelo processo de obstaculização do ar, tá? Essa diferença básica, nós vamos ver que depois existem diferenças nas características das lesões que são encontradas no pescoço, que dá para a gente diferenciar muito bem um estrangulamento de um enforcamento. Então, teve corda, teve laço, a gente sabe que é uma asfixia complexa e nós estamos falando ou de enforcamento ou de estrangulamento. Existe uma exceção que as provas gostam de cobrar, às vezes até de forma polêmica, mas não é o caso aqui a gente entrar em polêmica. O chamado estrangulamento antibraquial ou o famoso golpe de mata-leão. O famoso golpe mata-leão é aquele em que o agressor coloca o braço e o antebraço sobre o pescoço da vítima e comprime o braço, contrai o braço até que até que a vítima perca a consciência e evolua para um processo de asfixia. Esse mata-leão é chamado também de estrangulamento, tá? É a única exceção em que não se usa corda em asfixia completa, em que não se usa corda em estrangulamento. Fora isso, você sempre vai ter que ter algum laço de algum material sendo forçado por um agressor para que você tenha o estrangulamento, tá? Então, quem faz arte marcial, quem luta, sabe que
o estrangulamento ele é feito, né, que o golpe do mata-leão ou o estrangulamento antibraquial é uma forma de estrangulamento, mas as bancas adoram brincar com isso porque a gente fica com essa coisa de tem laço, tem laço, tem laço, e eles chamam de o golpe mata-leão, então, da próxima asfixia que nós vamos conversar agora, que é a asfixia mista, porque nela, vocês veem aí que o M está de vermelho também, porque na asfixia mista a gente usa a mão. Por que é chamada de asfixia mista? A complexa já tem tudo. É porque na asfixia mista a gente tem essas 3 entidades, falta, obstáculo ao ar, alterações vasculares e alterações nervosas em proporções muito variadas, assim. Então não dá para a gente falar como no enforcamento e no estrangulamento, o grau de responsabilidade de cada um. Então ela é considerada mista, mas o mais importante de saber é que o estrangulamento ele é feito com a mão. É quando a mão promove a constrição do pescoço da vítima e levando ela à asfixia e à morte, tá? Lembra quem assiste Simpson aí sabe exatamente a cena do Homer com Bart, em que ele, né, segura o pescoço do Bart nas mãos. Isso é uma forma Desculpa, isso é uma forma de esganadura, tá? Não sei se eu estava falando errado antes, mas a forma de asfixia mista, que é feita com as mãos, é esganadura, tá? Quando a gente fala, vou te esganar, é com a mão. Então, a asfixia mista é com a mão, é esganadura. A asfixia complexa é com corda, com laço, enforcamento e estrangulamento. E as asfixias puras são aquelas diversas que a gente já falou. Um detalhe da asfixia mista que é importante de falar, que diferente de todas as outras formas de asfixia, é a única forma que só existe como causa jurídica o homicídio. O que quer dizer isso? Não existe uma esganadura acidental e não existe uma esganadura, não é acidente, não é suicida, ela só é homicida, tá? Todas as vezes que a gente lida com qualquer lesão dentro da traumatologia, a gente busca a causa jurídica dessa lesão. A gente quer saber se foi suicídio, homicídio ou acidente. Então, a asfixia mista é a única forma que só existe numa entidade que é homicídio, tá bom? Estrangulamento com barra é a mesma coisa, tá? O estrangulamento com barra é estrangulamento porque eles vão entrar todas nessa modalidade de mata-leão, tá? Tudo que você usar como auxílio, né? Porque às vezes, por exemplo, você não tem tamanho ou força suficiente para provocar a perda da consciência e a asfixia numa pessoa pelo tamanho e pela força dela. Isso também precisa de uma diferença de força entre um e outro. Então, qualquer coisa que você usar como auxílio, ainda assim não descaracteriza como um estrangulamento, tá? Isso é questão polêmica em prova, mas quando isso cai, geralmente eles falam somente do uso do braço. É só o braço para não dar essa dúvida, porque isso já gerou muita polêmica e, graças a Deus, nas últimas provas que eu vi aí, eles não forçaram mais essa polêmica, não. Mata-leão é com braço, é estrangulamento. No mais, você vai usar algum laço para alguma coisa ou algum material um pouco mais rígido, mas assim, aí eu tô falando de um cinto, alguma coisa assim, um arame, e aí todos vão entrar na forma de enforcamento, se for o peso da vítima que acionar, ou de estrangulamento, se for a força do agressor responsável pela asfixia, tá bom? Polêmicas de prova. Bom, o principal que eu queria falar de asfixia é isso. Eu fiquei aqui de olho na questão da conexão, então não sei se passou alguma dúvida aí, além da do Vinícius, que agora no final eu já vi que correu tudo bem, só agora que eu tranquilizei. E, então, se alguém quiser repetir alguma pergunta, se alguém quiser saber alguma coisa, nós vamos manter essa aula disponível
e vamos fazer uma programação para as próximas. Asfixia é um tema extremamente complexo e, inclusive, com muitas contradições entre, inclusive, esses autores que eu mostrei para vocês. Assim, em termos de definição, não existe uma definição que atenda bem a complexidade do processo de asfixia. Então, cada autor define de uma forma e todos criticam as outras formas que já existem, né? Realmente não existe uma definição boa e às vezes em falar o que é asfixia mecânica e o que não é, também não existe um consenso. Então, nós vamos falar muito disso ainda e a gente tem que falar de uma forma mais aprofundada para quem realmente for encarar aí as provas de medicina legal, mas eu acho que dá para fazer isso com muito gosto, assim. Quando a gente vai pegando, vai entendendo o que cada autor está querendo falar desse tema, que é bem complexo mesmo, a gente consegue produzir um material bom, entender bem a fisiologia da coisa, entender, né, o que as bancas gostam de cobrar em relação a isso, e aí a gente consegue dominar as questões, tá? O negócio é fazer questão também. Nós vamos falar muito de asfixia ainda e depois nós vamos enfiar a cara em questão para a gente sedimentar nosso conhecimento, tá bom? Gente, queria agradecer demais a participação de todo mundo, falar que eu estou à disposição. Daqui a pouco eu vou conversar com o Elber e com o Rodrigo sobre deixar algumas coisas, né, no Instagram do WM Concursos. Nós vamos ter um Instagram, né, que eu já estou montando só de medicina legal, para a gente tirar dúvida, para a gente colocar temas, colocar fotos. E o meu objetivo no WM Concursos é seguir a filosofia deles, que é de estar muito próxima dos alunos, de estar perto para tirar as dúvidas, para indicar livros, indicar textos, indicar formas melhores de estudar e aí, mas assim, me colocando à disposição para a gente conseguir matar essas provas todas que vão vir por aí, tá bom? Desculpa mais uma vez os problemas